4848. Olha, já está aqui no estúdio da 96 FM o vereador Matheus Faustino, nosso convidado de última hora. Obrigado pela disponibilidade, viu, Matheus? Está aqui com a gente. Vamos começar? Tá pronto? Tranquilo, bora pra cima. Pronto. Então, como é que você viu essa mais uma decisão judicial que suspendeu a votação, que seria amanhã? E eu vi que você também divulgou uma certa preocupação, um alerta com relação à vigília que está lá na frente da Câmara. Como é que você está vendo essa situação toda? Perfeitamente. Boa noite a todos, boa noite à bancada, você que está nos ouvindo. Vou tentar ser breve para a gente conseguir levar aqui os assuntos. Primeiro, eu fiquei sabendo agora dessa segunda suspensão quando eu estava a caminho da rádio. E aí, ao meu ver, uma clara interferência do judiciário no processo. Eu já vou entrar em contato depois dessas entrevistas que eu estou dando com a mesa diretora, em especial com o Érico Jacome, porque já cabe para a Câmara entrar com embargo de declaração, porque tem claramente aqui uma omissão e uma contradição em torno da interpretação do que está sendo julgado. Porque eles estão levando em consideração o regimento interno da Casa, onde o Decreto Federal 201 sobrepõe o regimento interno. O regimento interno fala que depois de intimação são 72 horas e o decreto fala que, não fala que é 24 horas, mas o desembargador interpretou que sim, que fala isso. Mas ok, acatamos. Então, acatamos convocando para amanhã às 11 horas e a gente intimou ela, eu falo o contexto da Câmara, pela manhã, por volta das 10, 9, entre 10 e 9, cumprindo as 24 horas. Daí, o que aconteceu? Eles entraram de novo e teve a mesma interpretação das 72 horas, sendo que não está sendo levado em consideração aqui o regimento interno e sim o decreto. Qual é o alerta que eu fiz para a população? O que eu estou vendo? E aqui a análise vai em volta dessa interferência do judiciário. Está um clima de velório por parte do Partido dos Trabalhadores, porque viram que perderam em relação à articulação na Casa. Eles sabem que a gente já tem voto para cassar o mandato e a última instância gerou a Justiça. E o que pode acontecer? Se a Justiça interpretar exclusivamente o regimento interno apenas nas 72 horas do prazo da intimação para a sessão e desconsiderar o prazo final total do regimento interno, que é 120 dias, ou seja, a gente ganharia mais 30 dias para pautar a sessão, e ele, na verdade, pegar o prazo total e jogar para o decreto, que são 90 dias, que encerra no feriado, quinta-feira. O senhor está podendo assim, que ou vai valer uma regra ou vai valer outra. Exatamente. Se ele interpretar um para beneficiar a Brisa e interpretar o outro para prejudicar o processo, claramente aqui é uma interferência para salvar a Brisa. Ou interpreta o decreto e aí as 24 horas, que é o que parece que não vai ser interpretado, porque ele derrubou a sessão de amanhã, ou interpreta o regimento interno. Beleza, derrubaram de novo a sessão. Então temos 30 dias para convocar a nova sessão. Aí o que vai entrar agora? Estão fazendo vigília lá, como a sessão já foi suspensa, a minha preocupação era amanhã é o último dia do prazo, então se eles entrarem na Câmara e não saírem, a gente vai perder o prazo, vai ter nulidade do processo. Agora, na interpretação que houve do TJ nessa relação de interpretar os 72 dias, a gente vai ter que também levar em consideração os 120. Quando tudo isso começou, esse bocado de regra não estava no horizonte, assim? Entendo que o senhor não é procurador e deve cuidar da atividade legislativa, mas existe uma equipe, e também tem o próprio presidente, que tem colegas do senhor, que eu estou apurando, que já estão começando até a suspeitar. Aí, mas gente, isso aqui é erro ou é proposital? Qual é também a avaliação do senhor? Ótima pergunta, inclusive parabenizar o óculos aí, cheio estilo. A graciosa. Não vá dizer que fica parecido com cajuru. Olha aí. Eu sou bonito. Continue. Bom, desde o início do processo, a gente estava levando em consideração o decreto e estava tudo ok para todo mundo. Eles realmente viram que nesse processo não ia ter como segurar na votação e tentaram realmente assinar a Justiça. Todos os prazos eles foram cumpridos de acordo com o regimento. Tudo que se deu em relação às oitivas, inclusive a minha posição como denunciado de praticar todos os atos de denunciante, como ir lá questionar as testemunhas, foram voltadas em torno do decreto. A convocação dos suplentes foi em torno do decreto, porque o regimento é omisso em torno disso. Então todo o processo foi pelo regimento e a todo instante, tanto a Brisa quanto o Daniel, que é membro da comissão, estavam cientes disso. Era pacificado. Foi pelo decreto. Exatamente. Todo o processo pelo decreto. Agora, nas vésperas, eles acionaram a Justiça, e aí eu tô falando que é uma interferência, porque em nenhum momento foi julgado o regimento interno da Casa
dentro desse processo. E aí, quando a justiça derruba a primeira sessão, que seria ontem, a gente entendeu, ok, não vamos falar que é uma interferência. O desembargador teve uma interpretação, ao meu ver, criativa, mas vamos respeitar as 24 horas. Mas a gente respeitou as 24 horas, colocando para amanhã, e ainda assim derrubaram de novo, insistindo nas 72 horas, que não é considerado porque o decreto federal sobrepõe o regimento interno. Então, eu já soube aqui que a Procuradoria já está se manifestando, mas claramente tem que estar com embargo de declaração, porque existe justamente uma omissão e uma contradição. Vereador, se esse processo for arquivado, né, como nós estamos suspeitando, né, que pode ser arquivado, o maior vencedor nós sabemos quem é, né, a própria Brisa e o seu partido. O partido dela, no caso. Partido dela, né, o seu partido não, o partido dela. Quem será o maior perdedor disso? População, sem sombra de dúvidas. E como a Câmara sai essa história toda? O conjunto dos vereadores? Na sua opinião? Na minha opinião, a Câmara, no conjunto de todos, sai desmoralizada, porque é o que eu costumo falar. Eu sozinho não vou abraçar o mundo. Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, mas se o judiciário faz uma intervenção tão clara dessa, eu acho que tem que ter uma reação da Câmara. A gente não pode deixar com que o poder constituído legislativo tenha uma interferência direta do poder judiciário. É como eu falei aqui, a gente está respeitando todas as decisões que estão vindo, mas se for levado em consideração realmente essa interpretação das 72 horas para a intimação do regimento e aí levar em consideração o decreto apenas o prazo final do processo de 90 dias, é evidente que eu diria até venda de sentença. O desembargador vendeu a sentença se isso acontecer. Afirmo sem nenhum medo, para até acabar eu sendo caçado depois. Verdade. Depois desse processo. Algumas pessoas perguntam muito como é a relação do cotidiano de vocês com toda esta tensão lá na Câmara Municipal, dentro do plenário, nos corredores. Como é o relacionamento? Vocês se falam cordialmente, bom dia, boa tarde, ou nem se falam? Não, com o Daniel, com a Brisa, não. Com a Samanda ainda falo, ela é mais de trato. Com a Tabata Pimenta também falo, ela é mais de trato, mas Brisa e Daniel não. A gente comentou várias vezes, em todos os programas aqui da rádio e outras rádios também, que Brisa, ela acabou não conduzindo direito esse processo todo. No lugar de se explicar, de até buscar o diálogo com outros vereadores, ela foi para o enfrentamento. Você acha também que aconteceu isso? Caso ela tivesse sido mais maleável no início, até se preocupado realmente em provar que era inocente, poderia estarmos assistindo um desfecho diferente desse processo. Uhum. Então o que acontece? Eles estavam acostumados a só eles terem um monopólio, hoje entende-se como cancelamento, né? Que eles vão focar a máquina em alguém e aí vão triturar essas pessoas e aí o resto vai ter medo e ali vão tentar reverter a situação. Só que agora a gente vive numa era onde a coisa se equilibrou. Então, da mesma forma que eles têm um canhão, eu, nas minhas redes, também tenho um canhão. Então, ficou um fogo cruzado que, ao meu ver, naquele instante, era para ela ter ido mais pro diálogo. Porque no processo, na abertura do processo, vários vereadores disseram, não, eu tô votando, mas não sei se eu voto a cassação. Tô votando aqui para dar celeridade, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Mas depois que ela fez esse ataque direto, aí começou a despertar uma coisa nos vereadores. E aí foi quando, ao meu ver, olhando o comentário dos parlamentares, foi onde ela errou. Mas aí, mais uma vez, eles acharam que eles iam conseguir vencer nesse tipo de mobilização, porque antes realmente só eles se mobilizavam, só eles tinham voz, e hoje em dia não. Hoje a gente tem voz também, a gente tem posição, a gente consegue mobilizar muito e a gente tem uma força de engajamento também muito forte nas redes, e o jogo não ficou desigual do ponto de vista deles intimidarem os vereadores, nem me intimidar. Eu acho que isso trouxe um nivelamento pro jogo, que aí fica neutro a exposição deles e a minha, mas a partir do momento que ela é denunciada, ela precisa dos vereadores e em vez dela ter a humildade de conversar, ela vai atacar, aí eu acho que foi aí que ela perdeu a mão. O governo do estado interferiu também nesse processo? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu só não vou expor o vereador aqui por questão institucional mesmo. Mas, então esconda o pecado, o pecador enquanto pecado? O pecado é o seguinte, ajude a transformar, a virar os votos, e a narrativa é só quem ganha com esse processo é o Faustino. Não foi discutido em nenhum momento a moralidade do uso ou não. Pronto, a narrativa era essa.